TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, programa Respostas está de volta. A gente promete, a gente cumpre. E aí, como vocês estão? Tudo na paz por aí? Que bom que você está aí na sintonia do nosso programa. Você que pode pela TV, você pode pela internet. O programa Respostas está voltando. Eu, Padre Adriano, com muito prazer, com muita alegria, para a gente poder estar mais um momento juntos. É um momento tão bom, tão gostoso, mas passa tão rápido. Mas é isso, mas a gente vai curtir cada momento. Sem contar que a programação toda da TV Imaculada é uma programação repleta de esperança, repleta de boas mensagens para vocês. Quem não conhece a dinâmica do nosso programa Respostas, nós bem sabemos que é próprio do ser humano buscar, é próprio do ser humano fazer perguntas. Por quê? Porque a gente quer seguir aquela bússola que orienta o caminho da nossa vida. Nós queremos seguir para o caminho da felicidade, nós queremos exercitar o discernimento na nossa vida. Então, o programa Respostas quer ajudar no seu discernimento. Atenção, não substituir as respostas que você também tem que fazer. Por quê? Porque você não precisa tirar o cérebro em nenhum momento. Foi um órgão que Deus demorou muito para fazer, então a gente tem que usá-lo sempre. E a gente quer ajudá-los, então, nesse momento, a responder, a apontar algumas luzes no caminho do discipulado, do seguimento de Cristo, da sua palavra, no amor a Deus e no amor ao próximo. E como acontece no primeiro bloco, nós vamos meditar sobre um texto que nós já estamos lendo, já tem um bom tempo. Você vai ter a oportunidade de chegar diretamente no texto aqui, a gente mostra o texto. Depois nós vamos fazer uma reflexão, uma interpretação sobre esse texto. E nós estamos falando agora de Maria. E hoje nós vamos dar um passo interessante, porque é o resgate da grandiosidade de Maria, sobretudo nos primeiros anos da vida de Cristo. Maria é mãe de Jesus. Essa maternidade é carnal, essa maternidade que corrobora para que o Filho de Deus se encarne, seja verdadeiro homem, sem deixar absolutamente de ser um verdadeiro Deus, ser verdadeiramente Deus. E nesse sentido, os primeiros passos de Jesus foram acompanhados por essa mãe pressurosa, por essa mãe obediente à palavra de Deus. Então Jesus teve uma escola maravilhosa, digamos, nos seus primeiros anos de vida. Vamos olhar agora então, vamos ler aí, vai se colocar à disposição para vocês, a Virgem Maria e o Menino Jesus. É o tema do primeiro bloco de hoje. A bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. Função da Santíssima Virgem na economia da salvação. A Virgem Maria e o Menino Jesus. Esta união da mãe com o filho na obra da redenção manifesta-se desde o momento em que Jesus Cristo é concebido virginalmente até a sua morte. Primeiramente, quando Maria se dirigiu apressada a visitar Isabel, e esta a proclamou bem-aventurada por ter acreditado na salvação prometida, estremecendo o precursor de alegria no seio de sua mãe, e depois no nascimento, quando a Mãe de Deus, cheia de alegria, mostrou aos pastores e aos magos o seu filho primogênito, que não diminuiu, antes consagrou a sua integridade virginal. E também, quando ao apresentá-lo no templo ao Senhor, ofereceu o resgate dos pobres e ouviu Simeão profetizar que esse filho havia de ser sinal de contradição e que uma espada atravessaria a alma da mãe, para que se revelassem os pensamentos de muitos corações. O menino Jesus perdido e com tanta dor procurado, encontraram-no Maria e José no templo, ocupado nas coisas de seu pai. Não entenderam a resposta que lhes deu. A mãe, porém, guardava no seu coração e meditava todas estas coisas. Lumen Gentium, número 57.
Como eu dizia para vocês, nós já estamos quase terminando esse documento do Concílio Vaticano II e foi colocado aí tudo na ordem. Isso é bom para vocês se situarem. Nós estamos no capítulo 8º da Lumen Gentium, que fala sobre a participação, a relação de Maria com o mistério de Cristo com o mistério da Igreja. Depois nós estamos falando da missão, do papel, da função de Maria nessa economia da salvação. E hoje sobre Maria que acompanha os primeiros passos de seu filho, do pequeno Jesus. Os episódios que são colocados, quase todos eles relatados no Evangelho de Lucas, por primeiro Maria que, depois de receber o anúncio do anjo, parte apressadamente para visitar sua prima Isabel. A prima Isabel, com o pequeno João já no seu ventre, exultou de alegria, diz a palavra de Deus, ao ver a mãe do meu Senhor. Vejam, e é interessante que quando Isabel fala isso, que alegria em receber a mãe do meu Senhor, eu não sou digna, o que eu fiz para merecer? Isabel, a palavra de Deus diz que ela estava repleta do Espírito Santo. Então vejam, se Isabel, repleta do Espírito Santo, disse, como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a saudação chegou, Isabel vai dizer que a criança estremeceu de alegria no seu ventre. Vejam que Jesus já no ventre de Maria e por outro lado, Isabel não ignora que Jesus tem uma mãe. Não foi diretamente, até porque o pequeno ainda estava começando, então estava lá no ventre de Maria, da jovem mãe, que tinha há pouco concebido. Depois temos o episódio também do encontro com o velho Simeão, a esperança de Israel, a expectativa, tem aquela chamada profecia de Simeão. Esse menino vai ser um sinal de contradição. Maria, atenta a essas palavras, também é desafiadora a profecia do mesmo Simeão, quando vai dizer, uma espada te traspassará a alma. Como entender frases do gênero, num contexto tão carregado de importância teológica, mas bem sabemos que Maria viveu também o mistério, associou-se também ao mistério da paixão de seu filho, do sofrimento. De certo modo, ela está unida também a este mistério. Tanto que popularmente, as devoções populares colocam muito na sexta-feira a paixão de Cristo, o corpo, Nosso Senhor Jesus morto e a Pietà, Nossa Senhora das Dores, ou assim evocada em muitos lugares. E é importante que existe então a igreja desde o início pensou essa relação muito íntima que existe. E depois, o terceiro episódio, gente, foi aquele da perda do menino Jesus no templo de Jerusalém. Vocês não sabiam que eu devo ocupar-me das coisas de meu pai. Maria ficou bastante angustiada com esse momento, mas Maria vai entendendo que esse mistério de Deus vai se revelando gradativamente e se manifestando em seu Filho. Mas eu queria dizer para vocês que chama muita atenção, quando Maria está no templo junto com José e recuperam o menino Jesus, tem essa frase que eu acredito que seja muito forte. Maria, porém, guardava no seu coração e meditava todas essas coisas. Diante da resposta do menino que eu devo ocupar-me das coisas de meu pai, o texto diz que não entenderam a resposta que lhes deram. Não entenderam. O que será que ele está querendo dizer? Mas Maria guardava, veja só, no seu coração e meditava. Guardava e meditava. Gente, como a gente precisa hoje dessa capacidade. Nós queremos às vezes entender o plano de Deus assim de uma maneira repentina, quando na verdade é preciso um processo para entender a vontade de Deus. É preciso um processo para, inclusive, a gente assimilar a vontade de Deus na nossa vida, para a gente entender praticamente quais são os caminhos que Ele vai nos apontando, para que nós possamos tomar decisões acertadas, para que possamos tomar aquelas decisões que vão nos levar a colher frutos. E vejo que essa Maria que escuta, que guarda em seu coração, é uma Maria que não tem todo o entendimento daquilo que está acontecendo. Por isso que eu acho bonito a gente não divinizar Maria, pelo amor de Deus, porque sua humanidade é uma humanidade plena, é uma mulher com todas as suas dificuldades. Então Maria
nem sempre tem clareza de tudo, não tem um script que ela tem na cabeça e que Deus aos poucos vai cumprindo. Mas existe uma história dentro de uma história que interpela a liberdade de outros. Tem hora que essa liberdade responde positivamente, tem hora que responde negativamente, mas Maria vai perseverando nesse caminho de meditação. E como a gente precisa de meditação hoje em dia? Nós queremos respostas claras, concisas, e nem sempre. Por muitas vezes nós temos que guardar o silêncio. O que significa o silêncio? Não é o silêncio do vazio, mas o silêncio de quem está meditando, de quem está procurando entender, de quem está buscando luzes. Por quê? Porque a existência é carregada de sombras, mas a sombra tem um pouco de luz. Também de escuridão, mas também tem um pouco de luz. Então você precisa viver aquilo que Paulo chamava o discernimento no espírito. Constantemente, esse processo, esse caminho de discernimento no espírito que Maria tinha muito claro na sua vida. Não entendeu, mas colocou na sua confiança, continuou contando com Deus e colocando toda a sua confiança nos planos de Deus. A gente faz assim também muitas vezes. Meu Deus, eu não estou entendendo, mas dá uma força aí. Gente, nós chegamos já ao final do primeiro bloco, meditando sobre Maria, que é sempre motivo de muita alegria para nós falar dessa mãe, da mãe do Senhor, da mãe também dos seus discípulos. Nós vamos para o intervalo, mas não saia daí, porque nós temos boas perguntas. Aliás, tem uma saudação muito querida que a gente recebeu também durante a semana e eu vou passar para vocês. Até já, nós já voltamos. Tudo bem, estamos de volta, segundo bloco do programa Respostas, e agora a gente já vai começar a dinamizar a nossa interação. Você pode ligar, nós já vamos colocar o número aí à disposição de vocês. Por quê? Porque você pode participar desse programa, né? Você pode participar desse programa que está aqui como serviço da TV Imaculada para todos vocês. Gente, durante a semana nós recebemos um afago, o programa recebeu um afago. Luiz, lá do Estrela do Sul. Pelo menos o Estrela do Sul eu conheço, meu Deus do céu. Tem que conhecer algum bairro dessa cidade, meu pai? O Luiz diz assim de maneira muito objetiva, mas a gente agradece. Tá muito lindo esse programa do Padre Adriano. Luiz, obrigado pelo carinho. Esse programa tá bonito porque vocês participam, porque vocês estão aí também, tá bom? Aí a gente fica animado quando recebe umas mensagens dessas, tá? Obrigado pelo incentivo, pelo carinho. Isso traz mais ânimo pra gente, tá certo? Obrigado, Luiz, de coração. Eu espero que você esteja aí hoje na sintonia para receber esta gratidão nossa, tá bom? Muito bem, vocês sabem que hoje, essa próxima pergunta é muito oportuna porque hoje está acontecendo a beatificação de Carlo Acutis, um jovem, ali 15 anos, que foi reconhecido, inclusive, seu milagre, a beatificação, e o milagre aconteceu, inclusive, no Brasil. E agora, hoje, por exemplo, está acontecendo a sua beatificação. Vai se tornar beato, porque nós sabemos que existe todo um processo canônico que responde a determinadas exigências para que ele possa, no último nível, a igreja reconhecer seu nível de santidade, que seria sua canonização. Então a beatificação é uma etapa anterior a isso. E surgiu muita especulação, surgiu muitas notícias em relação ao corpo que foi exposto para a veneração do povo por esses dias. Então as imagens que se espalharam pelo mundo, supostamente se falando de um corpo incorrupto. Então a gente vai conversar sobre isso hoje, exatamente. Por quê? Porque a próxima pergunta é sobre isso. A Maria Aparecida, lá do bairro Tarumã, está perguntando por que o corpo de alguns santos não se decompõe. E se isso é sinal de santidade? Corpo incorrupto. Maria Aparecida, primeira coisa, esse fenômeno dos corpos que não se decompõem
é um fenômeno muito raro. Primeira coisa que eu gostaria de dizer. É um fenômeno muito raro. E eu vou usar, nesse caso, o exemplo daquilo que está acontecendo nesse momento, porque provavelmente, Maria Aparecida, sua pergunta surgiu desse fato. E é importante a gente ouvir a igreja. Em nenhum momento, oficialmente, a igreja afirmou, a igreja presente na diocese, Assis é onde está inclusive o corpo de São Francisco de Assis. O corpo de Carlo Acutis foi levado para a Basílica. Mas deixa eu fazer uma pequena retrospectiva histórica. Sabe como que começou Maria Aparecida a devoção aos santos? Lá no início do cristianismo, nas comunidades primitivas, começou com a veneração dos mártires. Logo que os mártires eram executados, passavam pela pena capital, as comunidades tinham o costume de pegar esse corpo e esse corpo começava o quê? Uma veneração. A veneração aos santos começou concretamente na história da igreja, na igreja primitiva, onde se tinha esse processo, esse caminho de veneração da comunidade que reconhecia as atitudes heróicas de quem, por Cristo, doou a própria vida. Então eles eram colocados já desde o início como modelos de santidade. E vejam que aqui nós temos que ter claro que o cristão não pode ser como um fariseu ou como alguém que chegou até Jesus e pediu sinal. Vocês sabem que nossa fé não pode, a fé quando madura, ela não pode depender dos sinais. E aí a gente precisa entender quais são os grandes milagres que nós precisamos entender para que a igreja realmente possa dizer, olha, aqui nós temos sim uma ação de Deus, alguém que está correspondendo de tal maneira a essa comunhão com Deus que nós precisamos destacar esta pessoa como modelo de vivência cristã, de vivência do Evangelho. Os santos são evangelhos vivos. É o testemunho da pessoa. Toda vez que a gente olha um santo, a gente diz, o Evangelho é possível. O Evangelho é para nós. O Evangelho é caminho de vida. Então, todo santo é um caminho de esperança para nós. É um convite a entrar na mesma proposta, a aderir a este mesmo caminho. E nesse sentido, Maria Aparecida, eu acredito que nós não podemos usar, em primeiro lugar, os fatos extraordinários. Eu digo para as pessoas, olha, às vezes Deus, sobretudo se a pessoa está doente, se a pessoa está numa situação, eu falo, olha, Deus tem dois caminhos. O caminho extraordinário é o caminho do milagre. É o que nós chamamos de milagre. Vamos chamar de um fato que a ciência não consegue explicar e aí deixa para a igreja. E a igreja reconhece o aspecto teológico que relaciona esse fato com Deus, com a fé. Mas o outro caminho é o ordinário. Eu já falei para várias pessoas, minha santa, meu santo, pode ser que não vai acontecer um milagre diretamente de Deus, mas pode ser que Deus vai colocar um médico na sua vida que vai te trazer. Então Deus tem esses dois caminhos. Qual é o caminho que Deus normalmente usa? O ordinário. Deus não gosta de fazer barulho, gente. Deus não é midiático. Haja vista que quando Jesus falava do reino de Deus, ele dizia, olha, um começo muito modesto, né? As expectativas se frustram, porque o início é uma semente. Lembram da parábola da semente de mostarda? As coisas de Deus são simples, gente. Somos nós que queremos uma igreja. Deus, caminho de Deus. Olha a humildade de Jesus. Quanta gente olhando mesmo Jesus, acompanhando sua pregação tinham dificuldades de entender por quê? Porque Jesus não obriga a fé. A fé é um caminho. Precisa de adesão, precisa de entendimento, precisa de correspondência, adesão, sobretudo, aquilo que eu falei para vocês. Então, o que eu diria? Primeiro, não é uma coisa muito comum. Agora, o que aconteceu com o Carlo Acutis? Aconteceu que o corpo foi encontrado no cemitério de Assis, num bom estado de conservação de alguns órgãos, mas ele entrou, inclusive a Diocese de Assis soltou uma nota, mas ele entrou naquele caminho, naquele processo, praticamente, que boa parte dos corpos entram.
é um morto, é um corpo, é um cadáver. E o que aconteceu? O que nós vemos no rosto ali? Que tem toda uma preparação para colocar o corpo do beato para veneração. E nessa preparação, gente, se colocou uma máscara de cera que tenta reproduzir, e ali no caso reproduziu de maneira fantástica, o rosto, o semblante, a serenidade deste menino, desse jovem, desse adolescente de 15 anos. Mas onde está o fato extraordinário? Primeiro, por que nós temos necessidades? E eu vejo alguns padres incentivando demais essas coisas. Meu Deus! Não, a igreja não falou que o corpo está incorrupto. O termo corpo incorrupto não é apropriado para Carlo Acuti. Você pode falar até corpo intacto, no sentido de que os órgãos, de modo geral, eles têm uma certa preservação. É admirável? Sem dúvida alguma. Ele não entrou no estado total de decomposição. Mas para daí você dizer que o corpo é incorrupto, não é verdade. E a igreja não precisa disso. Não quero magoar ninguém, não quero... Mas, gente, a fé a gente tem que lidar com a verdade. E agora, Maria Aparecida, eu estava pensando, porque eu já tinha lido sua pergunta, e eu estava pensando essa semana, meu Deus, quais são os grandes milagres que aconteceram? Gente, um jovem apaixonado pela Eucaristia, 15 anos, esse menino, ele procurava a missa diariamente, esse menino tinha uma paixão enorme. Por exemplo, ele vai ser provavelmente proclamado apóstolo da internet, porque vai ser o primeiro santo. Ele tinha todo um site, na internet, todas as postagens dele sobre os milagres eucarísticos espalhados pelo mundo. Então, o primeiro grande milagre que eu diria, que é bonito em Carlo Acuti, amor à Eucaristia. Você quer venerar Carlo Acuti? Começa a amar mais a Eucaristia, gente. Oh, meu Deus. Segunda coisa bonita da vida desse jovem, era um jovem normal. Meu Deus, um jovem normal. Eu achei magnífico que o corpo dele, na exposição, né, na urna para veneração, exposto para veneração, colocaram ele com a jaqueta dele, com o tênis dele, com a roupa dele. Que bom que não colocaram um Carlo Acuti todo, nada contra isso, né, mas todo socialzinho. Meu Deus, o santo não precisa ser um alien, um alienígena. Fiquei contente, confesso. Fiquei contente, está vestido com a sua jaqueta, uma jaqueta que volta e meia ele usava. Então eu acho bonito, amor e Eucaristia, Maria Aparecida. Segunda coisa, ele estava sofrendo muito com a leucemia no final. O que ele fez? Ele fez o oferecimento disso para o Papa. Agora eu acho engraçado que eu encontro gente devota de Carlo Acuti falando mal do Papa Francisco. Como que o jovem, desculpa falar assim, o jovem ofereceu sua dor pela igreja, porque se fosse outro Papa, seria outro Papa. O amor ao Papa, claro, era o Bento XVI naquele momento. Amor ao Papa, respeito. Então, o que é devoto? Você quer o quê? Você quer milagre na sua vida, mas você não quer imitar a vida do santo? O grande milagre na nossa vida, gente, é a nossa salvação. Vocês tentem me entender. Eu não estou dizendo que Deus não faça fatos extraordinários, mas é muito raro. E a nossa fé não pode depender disso. Padre, tem gente que a fé depende. Tá, mas é igual Paulo diz, olha, eu vou começar a oferecer para vocês alimento mais sólido, porque eu acho que vocês podem amadurecer um pouco mais, né? Gente, eu sou muito a favor das devoções. Eu só aviso que tem muita gente confundindo devoção com devocionismo. Não tem necessidade disso. Então, é isso. Eu até o momento não encontrei nenhum lugar que a igreja está oficialmente dizendo, a igreja local, porque o processo primeiro está ali na igreja diocesana, na igreja particular de Assis. Esqueci até o nome do bispo agora de lá. Então o corpo não está incorrupto. E aquilo que foi colocado ali é uma cera, obviamente, que tenta reproduzir o rosto de Carlo Acuti. Então, é isso. São vários milagres que estão acontecendo pela intercessão. Eu acredito que
que isso deva ser incentivado, mas é sobretudo, eu acredito que a grande devoção ao santo, além da sua intercessão, além do seu auxílio como patrimônio comum da graça que a igreja tem, seria imitação. Imitação, modo de dizer, porque ninguém imita ninguém, cada um é um. Ele se tornou santo do jeito dele. Agora precisa todo mundo daquele jeitinho, igual reprodução em série? Não, não precisa. Então eu fico muito feliz com esse jovem que vai ser colocado aí como um grande sinal, digamos. O sinal é ele, a vida dele. Eu não preciso, ainda que o corpo não tivesse incorrupto, não tivesse intacto em algumas, a vida dele foi um grande milagre. Tá? Eu penso por aí. Tá bom, Maria Aparecida? É um fato muito raro a questão da incorruptibilidade de alguns corpos. Sem contar que, em primeiro lugar, para a incorruptibilidade, a igreja vai analisar. Tiveram santos que foram enterrados em condições, como que eu diria? Em condições climáticas, em condições ali, dependendo na região, de repente teve região fria, o corpo se tornou intacto e a igreja explica. Inclusive tem que analisar a questão da incorruptibilidade, por exemplo, se foi colocado conservantes ou coisa do gênero no corpo. Eu só acho, gente, que nós não precisamos ficar atrás tanto dessas coisas. Não vejo necessidade. O grande sinal já foi dado. Foi a vida. A vida, a devoção, o amor desse jovem apaixonado por Cristo, pela igreja, apaixonado pela Eucaristia. Esse é o grande sinal, o grande milagre. E eu acredito que vocês jovens, vocês que estão nos vendo, vocês vão olhar para Carlo Acutis e vai dizer, não, é possível. Eu não preciso ser um rato de sacristia, de um certo modo, para dizer, tá bom, não querendo usar isso de maneira pejorativa, mas é isso, você pode viver. Aquilo que falava João Paulo II, São João Paulo II, jovens de calça de jeans e de tênis. Então, está acontecendo isso. Eu não gosto da sociedade do espetáculo, tá? Porque floreia demais. O problema é que nós temos isso também dentro da igreja. Nós falamos do mundo lá fora e a gente esquece que dentro da igreja nós temos muito do mundo. Que a gente fala que está lá fora, mas não, entra. Nós somos filhos do tempo também. Apesar de que algumas correntes esperneiam para demonstrar isso, mas nós somos filhos do tempo. Né? Então é isso, Maria Aparecida. Obrigado, uma saudação carinhosa para você. Então estamos aí acompanhando esse momento de beatificação desse jovem e eu espero que, inspirados no exemplo de santidade dele, muitos jovens sigam por essa estrada. Maravilha, chegamos ao final do nosso segundo bloco, nosso encontro ainda não acabou e vocês não saiam daí, tá bom? Gente, até mais, até daqui a pouco, porque nós vamos para o nosso intervalo agora. Estamos de volta para esse último bloco e agora no intervalo chegaram muitas perguntas, alguns elogios, nós já vamos passar para elas, mas como nós estávamos falando do Carlo Acutis no bloco anterior, e a próxima pergunta é sobre isso, é a pergunta da Dorita, da Santa Fé. A Dorita está perguntando, a quem foi dada a anunciação que o corpo do Carlos Acutis estava incorrupto? Foi em algum sonho para alguém? Ele chegou a ser enterrado? Dorita, pelas redes sociais, em muitos meios da internet, inclusive meios católicos, se proclamou muito usando o termo incorrupto, corpo incorrupto, ok? O que aconteceu na verdade, Dorita? O corpo foi encontrado em ótimo estado de conservação. Aqui, tudo ok. Ótimo estado de conservação, mas o próprio Vaticano se pronunciou dizendo que, olha, nós não falamos que o corpo estava 100% incorrupto, porque foi preparado, enfim, mas estava em ótimo estado de conservação. E sim, Dorita, estava sepultado. Carlo Acutis foi
Acutis foi sepultado no cemitério de Assis, na região da Úmbria, da Itália. É um jovem de 15 anos, na verdade ele nasceu em Londres, mas viveu praticamente toda a sua vida na Itália, sua vida 15 anos. Ele faleceu em 2006 e teve o traslado do cemitério para a Basílica de São Francisco de Assis, em Assis, e ali onde está exposto o corpo para veneração, hoje sua beatificação, e vai ficar exposto até 17 de outubro. Depois eles vão fechar novamente. E é maravilhoso, é aquilo que a gente estava dizendo, é um jovem que vai atrair muitos outros jovens e adolescentes para esse mundo. Então ele usou da internet, das redes sociais para evangelizar. Então nesse sentido provavelmente vai receber aí realmente o título de patrono da internet. E é interessante que o milagre no qual foi pautado e baseou-se essa primeira fase para a beatificação foi aqui um menino. Vocês, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar pela TV, pelas redes sociais, que tinha um problema gravíssimo no pâncreas, teve contato, me parece que com a roupa, uma relíquia do santo aqui em uma das paróquias aqui de Campo Grande. Esse menino foi curado, então depois que a ciência, os médicos disseram que não teria uma explicação, a igreja passa por uma segunda fase até o reconhecimento. É um processo longo e bastante racional, vamos por assim dizer. Então é isso, Dorita. Não sei se alguém sonhou, não sei lhe dizer, minha santa, mas eu sei que nós tratamos disso aqui porque de fato nas redes sociais se espalhou falando sobretudo do rosto, né, do Carlo Acutis. E nesse sentido é preciso saber que ele foi retocado. O corpo foi encontrado em ótimo estado de conservação, mas não podemos falar de corpo incorrupto, ok? Como eu dizia para Maria Aparecida, da pergunta anterior, esse é um fato muito extraordinário e eu espero que nós não precisemos disso para deixar de ver o que é central. O que é central? A vida de santidade do santo. É isso que é o central nesse momento. Tá certo, gente santa? Olha só. Padre Adriano, manda um bom dia para Rosemary e Yolanda do Jardim São Lourenço. Bom dia dado, saudações carinhosas, um aperto. Uma hora dessa a gente vai ter que começar a abraçar já, né, gente? Olha, Rosemary e Yolanda, obrigado, viu? Muito obrigado pela participação de vocês, fico feliz. E uma bênção para o Roberto. O Roberto está com câncer, mas nunca perdeu sua fé. Que bênção. Sabe, Roberto, eu encontro, não sei se o Roberto está participando, mas eu encontro verdadeiras fortalezas de fé quando me surpreendo com pessoas que estão passando por esse grande desafio, essa grande tempestade na sua vida e encontram ainda muitas razões para ter esperança, para não perder a confiança em Deus. Então você conta com essa bênção, que Deus lhe dê muita força, que você mantenha seu coração firme na fé, na esperança. Que Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que essa bênção também se estenda, Roberto, em todos os enfermos, também aqueles que estão lutando pela vida ainda por conta desse vírus, do coronavírus, enfim, tantas pessoas que estão aí padecendo, unidas ao Cristo sofredor, ao Cristo crucificado. É isso, unir nosso sofrimento ao Cristo crucificado e encontrar nele consolo, alívio e salvação. Roberto, obrigado. Obrigado, Rosemary. Obrigado, Yolanda, pelo carinho de vocês. A Wanda, da Vila Almeida. Meu Deus, Wanda, Vila Almeida. Eu acredito que a minha mente está conseguindo me localizar geograficamente. Se o Fábio está assistindo o programa, ele já vai dar risada de mim, né? Olha só, a Wanda está dizendo que está assistindo o programa e gostando muito do programa. É ministra da Eucaristia da comunidade Nossa Senhora da Misericórdia, Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Wanda, um carinho, um abraço bem apertado. Nossa, olha que missão dentro da comunidade. Nós estávamos falando desse jovem Carlo Acutis, que é um grande apaixonado pela Eucaristia. E você aí, Wanda, com essa missão tão bonita dentro da comunidade. Não esquece também do Cristo presente nos doentes, nos pobres.
Precisamos, o ministério da Eucaristia não pode se ater só ao serviço ao altar, que é um serviço magnânimo de grande importância para nós, mas também visitar os doentes, fazer um afago, bater um papo, e nem precisa ser só quando está pedindo a Santa Eucaristia. Vai lá também de vez em quando para conversar, para perguntar como que tá, né? Wanda, obrigado pelo seu carinho, tá, minha santa? Continua junto aí com a gente. Olha só, Nossa Senhora da Misericórdia, comunidade, bom, lindo nome, lindo nome. A Janete Amiso, ela tá parabenizando. Olha só, hoje nós estamos recebendo um monte de afago aqui no programa, que coisa boa. Parabéns, padre, a sua bênção, Deus lhe conceda todas as bênçãos, aquelas que você está precisando também. Gosto das manhãs de sábado, pois sei que vou ouvir palavras que me explicam a fé do catolicismo. Parabéns por tudo. Ô, Janete, o objetivo desse programa é esse, tá? E a gente, quando escuta uma fala como essa, um agradecimento como esse seu, a gente se sente mais fortalecido para continuar nesse caminho, tá bom? Obrigado pelo carinho, continua participando, divulgando também o nosso programa. Muito obrigado, Janete. Um abraço também para Janete. Eu tô aqui abraçando todo mundo. Eita! Que falta que não faz, né, gente? Vocês já começaram a se abraçar já? Ai, ai. Oh, meu Deus, que a gente consiga superar logo tudo isso. Muito bem, a pergunta próxima é do Paulo Sérgio, lá do Jardim Botafogo. Paulo Sérgio, essa pergunta veio, acredito que algumas semanas, acho que semana passada, se eu não me engano. Onde está escrito na Bíblia sobre o purgatório e por que a igreja acredita que existe? Paulo Sérgio, veja, a Bíblia, para nós católicos, ela é maior, a compreensão de escritura para nós, ela se estende também ao que nós chamamos de tradição. Tradição, por exemplo, nem tudo aquilo que os apóstolos, nas suas pregações orais e nas tradições que as comunidades primitivas trocavam entre si logo após a morte de Cristo, porque nós vamos lembrar aqui, Paulo Sérgio, que praticamente 40 anos depois da morte de Cristo, eles começam a quê? A escrever, a colocar por escrito. O que tinha antes? Como Bíblia tinha o Antigo Testamento e tinham essas correspondências ou essas pregações que os apóstolos ou quem por eles e os bispos, seus sucessores, faziam. Condensadas em algo que nós chamamos de tradição oral. Então, algo que é ensinamento da fé católica ou vai estar explícita ou implícita ou explicitamente na Sagrada Escritura escrita, ou vai estar na tradição. Mas quando está na tradição, jamais está em contradição com a tradição escrita, que é a Sagrada Escritura. Por quê? Porque é um único Deus, e Deus não sofre de esquizofrenia. Vai dizer uma coisa na palavra e uma outra coisa na tradição. Então, nós temos o quê? Um entendimento da tradição da fé católica que baseou-se em princípios bíblicos que formularam este estado intermediário entre a salvação plena e comunhão plena com Deus e entre a nossa vida que estamos peregrinando ainda neste mundo. É um estado intermediário, é uma situação provisória, diga-se de passagem, mas o purgatório é atestado por concílios, pequenos concílios ainda, que depois foram se ampliando e se tornando fé de toda a igreja praticamente desde os primeiros séculos. Não me vem na mente agora aqui, Paulo Sérgio, quais foram esses concílios, mas estou dizendo que todos eles encontram implícita ou explicitamente elementos concordantes com a Sagrada Escritura. Encontram respaldo na Sagrada Escritura, se bem que ela foi mais formulada no universo da reflexão teológica, do aprofundamento da revelação presente na Sagrada Escritura e presente na tradição apostólica, com T maiúsculo. O que eu diria para você, Paulo Sérgio, sobre passagens bíblicas? Aqui eu estou falando de um discurso mais explícito. Infelizmente, essa passagem bíblica os nossos irmãos evangélicos não têm na Bíblia deles,
porque nós estamos falando do segundo livro de Macabeus, uma passagem ali que não consta, porque a Bíblia católica ela tem tudo que tem a Bíblia dita protestante, evangélica, porém nós temos alguns textos a mais, alguns livros a mais e partes de livros a mais. Está incluído nesse texto em que nós nos pautamos, nos fundamentamos, não só nesse, mas de maneira mais explícita esse livro, onde Macabeus fala depois ali do processo, olha, vamos rezar pelos mortos, vamos oferecer sacrifícios por eles. Então se fala de uma situação intermediária e que fique bem claro, o purgatório, por muitas vezes ele foi concebido de maneira muito aproximada com o sofrimento do inferno, mas vamos lembrar que o fogo do purgatório é fogo do amor. O fogo do inferno é uma outra coisa, é o fogo que se consome na dor, que é o desespero, que é a frustração. Mas por muitas vezes nós colocamos tanto medo, até mesmo em relação ao purgatório, que nós nos fez pensar no nosso imaginário coletivo que precisa ser desconstruído, que o purgatório seria uma antessala do inferno. Nada a ver, nada mais errado e equivocado nessas concepções. O que é? É uma sala de espera, mas do céu. A salvação está garantida, mas as pessoas precisam passar por esse processo purificatório. O que significa purgatório? Purgar vem do latim, na sua origem, e fala exatamente essa ideia de purificação. Assim como o ouro precisa ser purificado no fogo para que aquelas substâncias alheias à pureza do ouro sejam separadas. Por quê? Porque para se apresentar diante de Deus, o Santo dos Santos, nós precisamos estar com o nosso coração completamente aberto, a plena comunhão com Deus e nele com todo o universo, com as pessoas, com o mundo. E nesse sentido também a palavra de Deus nos dá respaldo para falar exatamente dessa comunhão que existe entre o céu e a terra, da comunhão entre os santos, do patrimônio, do depósito de graça que temos, a vida dos santos, que não se separam pela, digamos assim, por essa distância que é criada pela morte. Então nós temos uma igreja que está em caminho, peregrinando, mas nós temos também a igreja na plena posse dos bens da graça de Deus. Plena posse, mas ainda plena que está esperando o dia da ressurreição. Por quê? Porque a separação de corpo e alma é uma situação absolutamente anômala. Ela é uma situação provisória. Temos que lembrar que é isso. Por quê? Porque também quem está diante de Deus, no face a face, na alegria das beatitudes, está esperando o dia da ressurreição. Nesse sentido, essa ressurreição restitui ao ser humano a sua plena forma, a sua integral situação, que é exatamente a união de corpo e alma. E nesse sentido, nós temos então essa dimensão da vida, Paulo Sérgio. Mais do que pensar num lugar, o problema é que a ideia de purgatório ficou carregada de muitas ideias equivocadas, nem todas elas em perfeita comunhão com aquilo que eu falava, com essa revelação bíblica ou que está na tradição, Paulo Sérgio. E aí, de fato, vem os questionamentos e a gente começa a fazer perguntas. Nossa, mas e daí? E é óbvio que eu estou te dizendo, Paulo Sérgio, jamais uma afirmação que a igreja reconhece, uma verdade de fé reconhecida e pautada na tradição, ela sempre vai ter que estar ou explícita ou implicitamente na Sagrada Escritura. Mas vou dizer aqui com voz bem alta, jamais contra qualquer princípio bíblico. Porque é o mesmo Deus que está revelando na forma escrita, é o mesmo Deus que está revelando na forma da tradição apostólica. Então, nossa gratidão, Paulo Sérgio, pela sua pergunta. Se ainda não ficou satisfeito, pode mandar de novo a pergunta. Padre, não ficou claro para mim, sem problema nenhum. Nós vamos voltar à sua pergunta. Fui comunicado de que nós chegamos ao final do nosso encontro. Eu quero deixar minha saudação carinhosa a todos vocês
Não esqueçam, tem a Eucaristia, Jesus está esperando vocês nesse final de semana. Isto é meu corpo, isto é meu sangue, esse Senhor que está continuamente trazendo vida para a igreja, trazendo vida para todos nós. E a vida de quem ama a Deus está em Deus, e a sua graça nos acompanha, nos sustenta e nos alimenta no nosso peregrinar. E eu quero pedir que a bênção de Deus fortaleça o seu desejo de levantar a cabeça se ela está caída, de olhar para a meta e caminhar resolutamente na direção da meta que o Senhor nos propõe. Que desça sobre cada um de vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém! Muito bem, o programa Resposta chegou ao final. Carinhoso abraço, carinhosa saudação a todos vocês. E não se esqueça, próximo sábado nós temos um encontro marcado. Grande abraço e até lá! Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.